Muito boa noite, estamos ao vivo com a live Cleverson Vale e hoje vamos conversar com o pastor Rafael Abdala, pastor da PIB Guarapari, pastor há 4 anos da Primeira Igreja Batista de Guarapari, no Espírito Santo, e hoje terceiro vice-presidente da nossa Convenção Batista Brasileira, eleito agora na última assembleia da nossa convenção, e será um prazer conversar com o pastor Rafael Abdala. Convide aí os seus amigos, traga pessoas para a live desta noite, será imperdível, ok? Vamos aguardar a chegada do pastor Rafael Abdala. Está conosco aí Jaime Ferreira, Coelho Filho, pastor Diego Bravin, o executivo da Convenção Batista Capixaba, lá do Espírito Santo. Já fizemos uma live, só procurar aqui no meu Instagram, tem uma live com o pastor Diego Bravin. Acabou de chegar o pastor Rafael Abdala, nós vamos convidá-lo. Opa, pastor Rafael, boa noite. Boa noite, pastor Cleverson. Grato pelo prazer imenso tê-lo aqui na nossa live nessa noite. Alegria é minha, pastor. Muito bom estarmos juntos. Amém. Pastor, eu ouvi a sua mensagem, posteriormente, a mensagem pregada aos pastores batistas, lá na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e quero parabenizá-lo pelo excelente conteúdo, que Deus continue usando a sua vida, viu? Obrigado, pastor, pelo carinho. Estamos juntos, na graça e na dependência do Senhor Jesus. Amém. A nossa live, além das pessoas que já estão conosco, quero agradecer a todos que estão entrando. Convide mais pessoas aí, aperte aqui o Asa Delta ou o aviãozinho, do jeito que você quiser chamar, convidando seus amigos para participar da nossa live de hoje. E além das pessoas, pastor Rafael, que já estão conosco, a live fica gravada e muitas pessoas terão acesso depois. Então eu quero apresentá-lo neste momento para o nosso público. Já está conosco aqui o pastor Diego Bravin, executivo aí da Convenção Batista do Espírito Santo. Ele está acompanhando aqui também. Um abraço, pastor Diego. Querido amigo, pastor Diego, uma referência entre os executivos do Brasil. Amém, amém. Está conosco também o pastor Ailton Marques, vários pastores e amigos aqui presentes. Pastor Rafael Abdala, ele é casado com Ana Paula, graduado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo e em Teologia pelo Centro de Educação Teológica Batista do Espírito Santo e em Mecânica, nível técnico, pelo Instituto Federal do Espírito Santo. MBA em Liderança e Gestão pela PUC, Rio Grande do Sul, relator da Comissão Jurídica da Convenção Batista Capixaba, presidente da subsecção Guarapari da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Espírito Santo. E agora, recentemente, foi eleito terceiro vice-presidente da Convenção Batista Brasileira. Se eu não estou enganado, pastor Rafael, eu creio que o pastor é o mais jovem a participar da diretoria da CBB. Será que teve outro, menos idade que o pastor ou não? Isso, eu recebi essa informação também, de que eu teria sido mais novo. O mais novo, né? O novo foi o pastor Sorém, com 30 anos. Mas o pastor tem 27, é isso? 27, exato. Então é recorde, bateu o recorde. É o mais jovem integrante da nossa diretoria da CBB, Convenção Batista Brasileira. Integrante da Ordem dos Advogados do Brasil, idealizador do projeto Redes de Voluntários que atua na promoção de dignidade social e comunidade local. Mais uma vez, pastor Rafael, é um prazer recebê-lo aqui. Eu quero começar conhecendo um pouco a sua história, como que aconteceu a sua conversão, já nasceu em lar evangélico,
é cristão de berço. Conte para nós a sua conversão. Ok, obrigado, pastor Cleveson, pela pergunta. A minha conversão se deu aos 8 anos de idade. Os meus pais, à época, não eram crentes, não nasci em lar evangélico, nem os meus pais, nem o meu núcleo familiar, ninguém tinha sido convertido ao Senhor ainda. E quem me levou a Jesus foi uma tia bisavó, isto é, a irmã da minha bisa. Ela era crente, assim, da família com quem eu mais tinha proximidade. E eu fui passar um período na casa dela, assim, de férias, no interior aqui do estado do Espírito Santo, e ela me levou a uma EBF, bem conhecida das igrejas da nossa denominação, que é a Escola Bíblica de Férias. Daí a necessidade e a prioridade de se investir em crianças, ao público que nos ouve aí, da audiência do pastor Cleveson. Então, aos 8 anos de idade, eu fui para essa EBF, levado pela minha tia, e ali eu tomei uma decisão em uma daquelas oficinas de criança, e essa decisão foi definitiva. Depois, retornando para minha casa, a minha tia continuou me dando assistência, já que a minha família não tinha essa visão de igreja à época. Meu pai enfrentava uma enfermidade, a nossa saída de casa era muito restrita. Então, essa minha tia, que à época tinha 70 e tantos anos, quase 80, ela vinha de Celina a Guarapari, e eu estou falando aí de 3 horas de carro, né, no acelerador de uma senhora de 70 e poucos anos. Ela vinha todo domingo de manhã, me levava à igreja, retornava para Celina, porque a igreja dela era corista, e o coro cantava quase toda noite, igrejas do interior, e ela tinha esse Eram quantos quilômetros, pastor? Quantos quilômetros da cidade dela, Guarapari? Eu posso errar aqui a quilometragem, eu sei que são 2 horas e meia a 3 horas. Para ir, depois... E de volta ou só de ida? Cada trecho, cada trecho. Se eu disser a quilometragem... Mais de 70 anos. Se eu disser a quilometragem aqui para o irmão, eu posso me atrapalhar. Eu não lembro ao certo, não sei ao certo. Depois de Cachoeiro, Alegre, Celina. Então, assim se deu aos 8 anos a minha história de conversão. 8 anos. Olha só. Deixa eu perguntar, o pastor é nascido em Guarapari mesmo? Não, nasci no estado das Minas Gerais, em Governador Valadares. Opa, minha esposa é mineira também. Nasceu onde, em Minas? Não cheguei a morar lá há muito tempo. Eu ainda bebê, a minha família transicionou para cá. Já desde bebê em Guarapari. Não. Nós viemos, a minha família mudou de Valadares. Na época, o meu avô passou um pequeno período no Pará. Depois viemos para o Espírito Santo, para Vitória. E depois dos anos 2000 para Guarapari. Uhum. E, pastor Rafael, e o chamado ao ministério pastoral? Conte para nós como que aconteceu. Certo. Então, a minha primeira formação foi em Direito. Então, assim, dentro da minha cabeça, eu ia atuar em alguma área desse ramo. Fui para a universidade, me graduei. Sempre gostei de servir na igreja. A minha vocação como servo na obra de Deus é uma vocação relativamente anterior à minha adolescência. Sempre gostei de servir. No entanto, eu tinha essa visão da vocação pastoral. E aí hoje, né, quando a gente estuda isso, a gente percebe algumas coisas. Que uma vocação, ela passa pelo reconhecimento da comunidade, a comunidade passa a te enxergar como tal, e, acima de tudo, sobretudo, o sopro do chamado divino que nós ouvimos. Então, passei muito tempo com até muitas pessoas da igreja, meus líderes, meus amigos, meus irmãos queridos dessa igreja, que eu tenho o privilégio hoje de pastorear, mas onde eu carrego toda a minha história cristã. Muitos diziam, você vai ser pastor e tal. E eu dizia, não, eu estou na faculdade de Direito, gosto de servir. Era sempre esse o meu discurso. Até que já na juventude, né, ainda sou jovem, mas no início ali da juventude, eu entendi Deus me chamando. Eu disse, não, as vozes dessas pessoas são vozes que precisam repousar no meu coração por direção da maior voz, né, que é a voz de Deus. Então eu entendi, senti o chamado, procurei a nossa liderança e
da igreja e fui encaminhado para o Seminário Batista aqui do nosso estado, o CETEBS, no qual tive o privilégio de me formar. Depois que concluiu o direito, que você ingressou no seminário, é isso? Não, na realidade, o seminário ele entra já paralelo com o direito. Eu estava os dois ao mesmo tempo. Olha aí. Eu fiz 1 ano e alguma coisa de ambos ao mesmo tempo. É sacrifício, mas valeu a pena, né? Se o irmão me perguntar como, eu nem sei explicar, não lembro. Imagino. Uma faculdade só não é brincadeira, imagine 2 ao mesmo tempo. Parabéns. Eu gostaria, esse tempo atrás, eu assisti uma live do pastor com o pastor Jeremias. E Gerê é um homem de Deus, como ele mesmo fala, né? O santo varão. E lá você disse que foi ordenado diácono com 16 anos. Conta essa história. Como que aconteceu isso? Isso. O pastor Jeremias é um mestre querido, das maiores referências pastorais do Brasil. Um homem que tem um coração pastoral, que tem uma visão do reino muito ampla. Um homem à frente do seu tempo. Um abraço. Com certeza. Ele é um dos preletores do Haggai. O homem sempre está sendo preletor lá no Haggai. É um homem bem à frente de seu tempo. Mas sim, eu disse lá, a igreja de Guarapari me consagrou ao ministério diaconal. Eu tinha 16 anos. Isso foi uma iniciativa do ministério do pastor Doronésio Andrade, hoje pastor da Primeira Igreja Batista em Vitória, também da vice-presidência da Convenção Brasileira, um mestre, um amigo querido, e ele foi com ele essa iniciativa aos 16 anos, né? Aliás, foi ele, me consagrou diaconato aos 16, pregou na minha consagração, pregou na minha posse, no meu casamento. Eu brinco com ele que eu só espero que ele faça o meu sepultamento. O resto, ele precisa. O pastor Doronésio foi seu único pastor ou você teve outro antes dele? Foi meu único pastor. Único pastor. Uma referência também, né? Ele é o nosso segundo vice-presidente, né? Absoluta. Segundo vice-presidente da Convenção Batista Brasileira. E interessante, 16 anos é raro isso no meio batista, mas ele confiou, né? Ele viu aí em você credenciais, características de um homem já pronto para o diaconato, né? Aquelas características que Paulo apresenta lá em 1 Timóteo 3, também, né? Algumas pessoas não concordam que Atos 6 era a instituição do diaconato, mas imaginamos que também podemos aplicar aquelas características aos diáconos. E ele enxergou potencial já com 16 anos. Que visão, hein, esse homem de Deus tem? Que visão. Pastor, chegou a exercer a advocacia ou não? O que fez mudar os planos? Qual foi a grande virada para desistir de atuar como advogado e dedicar só ao ministério? Ótimo. Pastoral. Hoje eu exerço a advocacia apenas de forma voluntária. Deus tem me dado a graça de cooperar com a Convenção Batista do Estado do Espírito Santo na qualidade de relator da comissão jurídica, que me dá a possibilidade de apoiar, sobre a direção, né, da nossa liderança, do pastor Diego, nosso executivo, igrejas menores nas suas demandas jurídicas. Faço isso de forma voluntária. Então, eu mantenho ativo o meu registro da OAB para poder fazer esse trabalho absolutamente voluntário, mas não uso o direito como meio de vida, não. Quando eu entendi de Deus a vocação, ele me deu esse direcionamento do ministério integral. Mas, paralelo a isso, eu entendi também que essa formação seria importante, que através dela eu poderia contribuir com o reino de Deus. Então, eu mantive essa graduação, mesmo naquele último ano que eu disse para o irmão que eu estava nas 2 faculdades. E assim foi. Ok. Pastor, e a presidência da PIB Guarapari? Você era um jovem líder na igreja, como diácono, parece que chegou a presidir o corpo diaconal, é isso? Isso, aham.
E como que aconteceu? A igreja viu no jovem de 23 anos o seu futuro pastor. Conta para nós essa história, como chegou a assumir o pastorado titular da PIB Guarapari, uma grande igreja. Sempre que eu conto essa história, a pastor Cleverson, eu deixo de forma muito clara o registro de que eu entendo e a igreja entendeu ser de fato um mover de Deus nesse sentido. É um rapaz de 23 anos na época, eu tinha quando assumi, numa igreja que naquele tempo já era uma igreja bem numerosa, isso na realidade seria um retrato de uma tragédia, né? Meu primeiro ministério. Na época, né, eu fui consagrado ao ministério pastoral em dezembro e tomei posse como pastor titular da igreja em março, 17 de março. Então, a única resposta que eu consigo dar, sempre que essa pergunta foi feita, é que foi um movimento orgânico que o próprio Deus designou ali na igreja. Obviamente que, apesar da idade naquele tempo, como eu já tinha uma caminhada como liderança na comunidade, a palavra facilitou não é a melhor palavra, mas facilitou, de alguma forma, esse processo das pessoas identificarem essa visão pastoral, e foi uma bênção. E o testemunho que eu dou, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus, é que foi um movimento da parte dele, que assim, é até difícil explicar. É um movimento que ele fez, a coisa aconteceu, e aí estamos, fazendo a obra na dependência absoluta dele. É o que eu digo, né? Do pastor mais novo ao pastor mais ancião, há uma coisa que iguala a todos nós. Ou nós dependemos de Deus, ou nada dá certo. É verdade. Qual a idade da igreja? A igreja fez, no último dia 12 de dezembro, 62 anos. A primeira igreja batista foi fundada no dia 12 de dezembro de 1959. A nossa igreja mãe é a primeira igreja batista de Vitória. Em 1959, ela era pastoreada pelo pastor Nilson do Amaral Fanini. Então, ele foi o pastor que organizou a nossa igreja. Ela começou... Vocês são filhos da PIB de Niterói? Da PIB de Vitória. Vitória. PIB de Vitória. Da PIB de Vitória. Isso. Quando é que o Nilson Fanini foi pastor lá também, né? Na Vitória. E precisamente nesse ano de 1959, era ele. Os irmãos começaram aqui debaixo de uma árvore, onde hoje é a prainha de Muxaba. Em seguida, já como ponto de pregação, foi adquirido um imóvel, né, um lote, naquilo que hoje é uma das ruas principais do centro da cidade, Joaquim da Silva Lima com a Pedro Caetano. O pessoal que é de Guarapari ou conhece Guarapari vai saber sinalizar bem. Em seguida, eles se transferiram para Professor José Queiroz, que é onde nós estamos até hoje com a sede. E desde 1959, eu sou o 6º pastor. Isso significa dizer que o histórico da nossa igreja é um histórico de ministérios duradouros, maduros. Em 70 anos, apenas 6 pastores. Pastor Onésio Julim Barbosa foi o primeiro. O segundo foi o pastor Gerson Moreira. O terceiro, o pastor José Borges. O quarto, o pastor José Nascimento. O quinto, pastor Dronésio Andrade. E o 6º sou eu. Todos os pastores, os últimos, saíram de lá porque foram assumir outras igrejas. O pastor Gerson fez um excelente trabalho aqui, foi assumir Rio de Janeiro, salvo engano, a Igreja da Trindade. O pastor Borges, na época, saiu para assumir a PIB de Cachoeiro. O pastor Nascimento, salvo engano, saiu a retornar para Araguari, um grande pastor. E o pastor Dronésio sai para assumir a Igreja Mãe, a PIB de Vitória. Então, tem 60... Ele ficou quanto tempo aí, Dronésio? 22 e 22. Isso. Olha que interessante. E ele tinha a visão, né, de formar novos líderes, e você é um exemplo, né, formado aí aos pés do Gamaliel chamado Doronésio, né, e substituiu o pastor. Muito bom, que joia.
A igreja atual, o templo atual, foi construído no seu ministério ou já no ministério dele ainda? No ministério dele. Dele, ok. A gente assiste os vídeos, né, no YouTube da PIB Guarapari. Capacidade de quantas pessoas o salão tem lá? Então, o nosso templo hoje, ele consegue abrigar com facilidade mais de 1.000 pessoas, para a glória de Deus. Amém, amém. Com galeria e tudo, né? Temos espaço para... Muito bem. Pastor, o senhor viveu, como todos nós vivemos, desde março de 2020 para cá, um tempo difícil, um tempo de pandemia. Todos nós passamos por isso. Como que para nós, algumas experiências, como que a PIB de Guarapari trabalhou nesse tempo? Vocês chegaram a fechar o templo e como que desenvolveu os ministérios da igreja nesse tempo de pandemia? Estamos ainda, né? Não acabou, mas agora está um pouquinho menos agressivo do que no começo, lá em 2020, que não existia vacina e houve medidas drásticas. Conte para nós algumas experiências desse tempo, pastor. O tempo de pandemia para nós aqui foi um tempo de muito trabalho. Nós fizemos assim todo um planejamento para que, em virtude desse distanciamento, as pessoas se sentissem pastoreadas, abrigadas, olhadas. Nós fechamos no sentido de não ter a presença de pessoas no auditório em março, ali naquele período de março, e nós retornamos parceladamente a entrada de pessoas em agosto. Ficamos esse período com o auditório fechado. Porém, a nossa sede, o nosso espaço, o gabinete pastoral, a nossa equipe não ficou nem um dia sem trabalhar. A igreja esteve aberta todos os dias para atender aqueles que necessitavam. Apenas o auditório do ajuntamento coletivo, o templo, que de março a agosto, bem daquele domingo, não lembro se 15 ou 17, mas aquele domingo que estourou aquela questão toda da pandemia, até agosto nós ficamos ali com o auditório com a restrição de pessoas. A partir de agosto, nós fizemos um protocolo, eu juntei os médicos da igreja, formamos uma equipe técnica, porque, graças a Deus, diferente da época do Pentateuco, os sacerdotes não são mais autoridades sanitárias, né? Quem entende disso é a turma da medicina. Então, juntei os médicos e eles foram dando lá as coordenadas, muito sabiamente. Iniciamos com uma capacidade reduzida, separação, depois fomos aumentando pouquinho a pouquinho, seguindo ali os protocolos. Nesse período, muito especialmente nesse período em que a coisa estava realmente assim, com o auditório cesseado da presença das pessoas, nós fizemos, junto com o nosso Ministério de Terceira Idade, visitas online, chamada de vídeo com os idosos. A liderança dos jovens e dos adolescentes foram até a porta da casa deles entregar um bombom, fazer parte. Nós temos assim todo um trabalho para que o povo se sentisse abrigado. Já no terceiro mês, eu aprovei com a liderança o entendimento de servir a ceia aos irmãos que estavam em casa. Preparamos várias caixinhas, algumas até de madeira, com os elementos. Distribuímos para a igreja toda e participamos de forma online. Assim, a pandemia para nós foi resumida a bastante trabalho como igreja. Agora, a percepção que eu tenho, caminhando para a sua segunda pergunta, é que, primeiro, a soberania de Deus é inegociável. Dentro da agenda sobrenatural dele, nós teríamos, como estamos tendo, de enfrentar isso. A pandemia colocou a ciência de joelhos, colocou as autoridades públicas, as autoridades religiosas, se é que esse termo existe, né, autoridades religiosas, mas colocou os pastores, os padres, todos aqueles que exercem liderança religiosa também nesse sentido, e nos ajudou a perceber, mais uma vez, a nossa dependência e a nossa fragilidade. Se pudermos falar de um lado positivo, o que eu acho difícil e até injusto
com talvez pessoas que nos assistam aqui, que perderam parentes queridos para a Covid. Então, não há lado bom em nada disso. Mas se pudermos ter uma percepção do que mudou, eu creio que mudou muito mais a nossa visão de dependência, de insuficiência. A humanidade vai tocando a toque de caixa e muitas vezes nós, seres humanos, nos achamos suficientes demais, poderosos demais, inventamos. Eu gosto de dizer que um dos grandes problemas da sociedade é a falta de visão. O ser humano inventou telescópios capazes de enxergar outros astros da amplidão, mas não consegue enxergar o vizinho. Inventou microscópios capazes de enxergar o interior de uma célula, mas não consegue enxergar a pessoa que dorme no mesmo quarto, o garoto que está pedindo um tostão no semáforo. Então, assim, essa nossa sede de correr e de vencer, paralisada pela pandemia, talvez tenha retornado ao coração humano o necessário sentimento de dependência, de que nós não somos nada. Por mais que sejamos inteligentes e por mais que tenhamos, como seres humanos, inteligência de produzir, de fazer, um vírus que ninguém vê colocou todo mundo de joelho. E quem sabe não é de joelhos que a gente tem que viver, não diante de um vírus, mas diante de Deus. Com certeza, com certeza. É preciso dobrar mais os joelhos. Tem muita gente que tinha dificuldades, né, pastor Rafael, de dobrar os joelhos. A soberba, o orgulho. Dobrar os joelhos significa se humilhar diante do soberano, diante de Deus. E esse tempo é um tempo de reflexão mesmo, um tempo de analisar cada um a sua própria vida. Me diga, teve muitas perdas? Pessoas morreram na membresia do vírus aí na sua igreja ou não? Nós tivemos, salvo engano, 4 ou 5 óbitos nesse período todo, de pessoas ligadas, né, membros da nossa comunidade de fé. E a maior parte deles, na época que os cultos nem tinham retornado, né, contraíram mesmo o vírus aí na vida. Infelizmente, tivemos essa baixa. O que me leva, pastor, se me permite, é um assunto também muito importante, porque eu conduzi os momentos fúnebres de praticamente todos desses casos, e a realidade é que nós vamos ainda colher frutos psicológicos, emocionais, daqueles que não puderam dar um sepultamento aos seus. Vai lembrar que lá da pandemia, aqueles que morriam, eles não tinham a possibilidade de ter aquele momento fúnebre que é muito importante para as emoções, a cicatrização da alma, e a gente vai colher ainda alguns frutos por essa ausência, né? Sendo poucos muitos mortos, a depender da realidade de cada igreja, de cada família. É triste, faz falta esse momento. É verdade. Você falou que esteve mais próximos ao pessoal da terceira idade. Houve um treinamento para o pessoal da terceira idade poder manusear o equipamento eletrônico, que a grande maioria não tem costume, né, com a tecnologia, os mais jovens que dominam, tal, até para assistir um culto online. Como vocês treinaram, chegou a treinar no grupo da terceira idade para que eles pudessem acessar? Como que você trabalhou essa questão da sua liderança? Familiares ajudando. Essa imersão da pandemia possibilitou um avanço tecnológico para a terceira idade de uma forma muito agregadora. Hoje, que legal. O irmão vai ver um senhor ou uma senhora que não tem o seu WhatsApp, que não passe a sua mensagem. Eu me lembro que nós fizemos essas ligações, essas visitas pelo WhatsApp, né? pela chamadinha de vídeo. Então, era só clicar um botão e a tela já aparecia diante de si. Foi bem tranquilo isso daí. Então, não teve muitas ausência, a grande maioria aderiu da terceira idade. Que bênção. Não tiveram dificuldade, né? Pastor, como mais novo membro da diretoria da CBB, na história, qual é a sua expectativa?
O que os batistas brasileiros podem esperar desta jovem diretoria? Porque é uma jovem diretoria. O primeiro vice é o pastor Michel Pelagini. Até o nosso presidente não é tão idoso, de 57 anos, o pastor Ilquias Paim. O irmão, como mais jovem da diretoria, 27 anos, pastor Doronésio ali para equilibrar um pouquinho, né? Eu não sei, ele é mais velho que o pastor Ilquias? Ele tem mais 60 para 61. Ok. E da secretaria, acho que tem uma irmã lá que também tem mais de 60, o restante é mais jovem. Bom, fala um pouquinho sobre a sua expectativa e o que os batistas brasileiros podem esperar dessa jovem diretoria da CBB. O formato dessa diretoria foi uma resposta muito interessante do plenário da Assembleia da Convenção Batista Brasileira por ocasião da estada aqui na nossa capital, Capixaba, Vitória, porque ela traz um equilíbrio. Nós temos ali a junção dos jovens e também das pessoas com mais experiência. Lógico que existe hoje todo um apelo sobre a questão da nova geração, mas em sendo da nova geração, me sinto à vontade para dizer que esse alinhamento da experiência dos mais velhos com a nova geração é muito importante. Então, nesse enquadramento, por exemplo, ter uma irmã Iraci Leite, que é a mais idosa da nossa composição, que é a primeira secretária, é uma honra. Lá no Recife, né? No Recife. A cada reunião que nós temos é uma aula com a irmã Iraci. Sim. Então, assim, ela já participou de diversas diretorias, né? Exato. Essa composição mista em termos de idade é muito saudável. É uma resposta positiva que o plenário denominacional concedeu. Agora, é muito importante esse investimento nas novas gerações. Eu encorajo a todos os colegas pastores que estão acompanhando aqui o canal do pastor Cleverson Vale a investir nas novas gerações, a oportunizar as novas gerações, a dar lugar de fala às novas gerações, a fortalecer liderança. A sociedade, em modo geral, aquilo que nós costumamos chamar de o mundo tem investido de forma pesada sobre as crianças, os adolescentes, os jovens. E o nosso encorajamento como igreja é triplicar esse investimento que o mundo tem feito, fazer muito mais. Então, a expectativa, pastor Cleves, é a expectativa de alinhar as gerações para avançar o reino de Deus. Não, nós jovens não achamos que sabemos de tudo, pelo contrário, a gente tem uma profunda sede de aprender com aqueles que viveram mais. E essa passagem de bastão orgânica que o plenário sinalizou e que cremos ser uma tendência para todas as matrizes denominacionais é muito importante. Porque o jovem não é a igreja do amanhã. O jovem é a igreja do hoje. Precisa ser ouvido, respeitado. Criar-se um ambiente colaborativo onde a juventude tenha voz. É verdade. Você esperava estar na diretoria como um dos vice-presidentes ou você ficou surpreso? Fiquei absolutamente surpreso. É mesmo? Sim. Não imaginava que ia ser um dos vice? Não, absolutamente. Fui lá com essa ideia. E é interessante que o final, o discurso do nosso presidente, pastor Ilquias, foi falando sobre o desejo dele, bem antes da eleição, ele já conversava, né, com alguns líderes, o desejo dele de agregar jovens, né, a participar da nossa vida denominacional. Porque de uns tempos para cá, a juventude sumiu das assembleias convencional. E sempre as pessoas de mais idade estavam mantendo ali. E agora, esse novo impulso com a nova diretoria, eu creio que é de Deus mesmo, para que os jovens possam tomar gosto e começar a atuar também, participar das nossas assembleias convencionais. E eu achei interessante a palavra do nosso presidente, que antes da eleição, ele também ficou surpreso, eu li agora o Jornal Batista, que ele dá uma entrevista, ele falou, eu não esperava ser o presidente da Convenção Batista Brasileira,
O máximo que eu esperava é o presidente da ordem, ele falou, mas jamais na CPB. E foi surpresa para quase todos, né? Quase todos. O pastor Ilquias da Anunciação Paim, o nosso presidente, é um homem visionário, é um homem de Deus, é alguém que já exerce no Paraná uma liderança de longo prazo, alguém experimentado no trato da mesa, da liturgia denominacional, e é um visionário. É alguém que tem todo o interesse de investir nas novas gerações. Desde o primeiro momento aqui, tem sido uma liderança colaborativa, democrática. Então, assim, o pastor Ilquias tem se demonstrado alguém com muitas habilidades para fazer trilhar esse caminho que se espera da renovação da denominação, obviamente renovação no sentido da atuação. Com certeza, apesar dele nunca ter atuado na mesa diretiva da CBB, ele já foi um dos vice-presidentes da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e presidiu, né, por vários mandatos a Convenção Batista Paranaense, né? Então ele tem uma bagagem, né? Ele tem uma experiência no meio denominacional. Pastor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos nossos seguidores aqui do Instagram, mensagem final, uma mensagem nesse tempo difícil que todos os brasileiros e o mundo todo tem vivido, né? E que a palavra está com o pastor. Que Deus tocar no seu coração, fale neste momento. Amém. Me ocorre aqui, pastor Cleverson, talvez uma ilustração acerca da soberania divina para compartilhar com os meus irmãos, com os meus amigos aí do seu canal, Cleverson Vale. A Bíblia Sagrada registra no Novo Testamento 3 ocasiões pontuais de ressurreições que o Senhor Jesus fez. É lógico que quando Mateus vai encerrando a sua narrativa, ele nos explica que por ocasião da morte de Jesus, o homem, na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, as rochas fenderam-se e muitos corpos de santos foram vistos ressuscitados em Jerusalém. Então, assim, foram inúmeras as ressurreições, mas há 3 pontuais que ganham destaque, que são aquelas sinalizadas nas narrativas do Evangelho. Marcos capítulo 5, a filha de Jairo, Lucas capítulo 7, o filho da viúva da aldeia de Naim, e João capítulo 11, Lázaro. Eu acho interessante que cada um desses 3 tem um posicionamento estratégico. O que é isso? Em Marcos 5, a filha de Jairo está dentro de casa ainda. E Jesus opera um milagre ela dentro de casa. Em Lucas 7, o filho da viúva já não está em casa, mas também não está no cemitério. Ele está no cortejo. Ele está caminhando para as portas da cidade, quando encontra Jesus e a sua comitiva. Então, ele não está em casa, ele já saiu de casa. A morte já foi tão consolidada que tiram o corpo e colocam em casa. Mas ele também não está no sepulcro. E a terceira dessas narrativas, que é a de João capítulo 11, é Lázaro, que já está no sepulcro. E Jesus ressuscita os 3. O que está em casa, o que está no caminho e o que já está no sepulcro. O que me leva a uma reflexão muito simples, mas eventualmente muito encorajadora, que não importa o período da nossa dor, que não importa o período da tragédia, sobretudo num tempo em que uma parte do nosso país tem experimentado tragédias nesse tempo, quer seja o problema em casa, no caminho ou no sepulcro, Jesus Cristo pode resolver. Talvez alguém dissesse assim, ressuscitar a filha de Jairo é fácil, ela está dentro de casa. Aí ele vai para Lucas 7 e ressuscita no caminho. Ressuscitar no caminho é fácil, ainda não foi sepultado. Aí ele vai para João 11 e ressuscita um homem não apenas já sepultado, mas há 4 dias naquela situação, naquela circunstância. Então, a minha palavra é de encorajamento. Jesus pode tudo, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Jesus pode tudo, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Amém. Que bênção, é verdade. Você que está ouvindo aí, não
deixe de crer em Jesus. Jesus quer salvar a sua vida, Jesus quer libertar você do pecado, Jesus quer te dar vida eterna. Ele pode tudo, em qualquer tempo, em qualquer lugar. É isso? É isso aí. Que bênção, pastor. É verdade. Esse é o Cristo ressurreto que nós cremos, como povo de Deus chamado Batista, né? E eu quero agradecer muito, pastor Rafael Abdala, por ter aceito o convite. Eu sei dos seus compromissos, sua agenda cheia, mas obrigado por esse tempo aqui com a gente, no nosso canal do Instagram. Eu tenho orado pela diretoria, e incluindo aí a sua vida também como um dos membros da diretoria. Conte com as nossas orações, que tenha êxito esta nova diretoria da CBB, que tem aí um prazo de 2 anos, né, os próximos 2 anos. Estamos confiantes nessa nova diretoria. Que Deus abençoe a nossa Convenção Batista Brasileira, também o nosso executivo, o pastor Sócrates Oliveira. E que Deus abençoe a sua vida, pastor, sua esposa, sua igreja, PIB de Guarapari. Abençoe toda a sua liderança, a sua membresia. Que Deus te use sempre de forma poderosa para alcançar vidas, evangelizando, discipulando vidas para a glória de Deus. Tá bom, pastor? Obrigado, pastor Cleverson, pelo carinho, pelo convite. Renovo aqui o meu apreço, o meu respeito pelo irmão. Encorajo a todos que participaram dessa live que sigam o canal Cleverson Vale, pastor querido, tem feito aí um maravilhoso trabalho. Muito obrigado pelo convite. Receba aí o nosso abraço, um abraço guarapariense para o irmão. Opa, que bênção. O senhor pode orar encerrando a nossa live de hoje? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada pessoa que por aqui passou, aquelas que vão compartilhar e assistir depois, e clamamos a tua bênção sobre essas vidas, sobre essas famílias, rogamos a cobertura do sangue do Cordeiro, rogamos da autoridade do Santo Espírito e suplicamos, ó Deus bendito, que seja conosco, que nos livre do mal, que abençoe-nos para a tua honra e glória. Cuida de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço, pastor Rafael, e a todos que nos acompanharam e aqueles que irão assistir a gravação. Fique com Deus, pastor. Grande abraço. Amém.